noite, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, aqueles que vão chegando, a mais um Evangelho no Lar Online. Que a gente possa angariar forças, convidando Jesus para o nosso lar, para que nos abençoe, nos dê coragem e força, para que a gente consiga superar, vencer os obstáculos. Olá, amiga. Oi, Kívia. Tudo bem com você? Oi, Beth. Gente, não quer vir. Agora Não queria vir de jeito nenhum. Boa tarde ainda. Não é? Boa tarde? Faltam uns minutinhos. Falta 3 minutinhos. Isso. Estava olhando ali. Como vão vocês? Tudo bem com você, Graça? Um abraço para todos que estão aí conosco. Já aguardando, né? A oração, o estudo. Muita paz a todos. E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Com certeza, com certeza. Maria de Lourdes, Kívia. Tá tudo bem a imagem? Seria Ana, bom, né? Marcelo, ver quem mais aqui. Rogéria, Aline, Beatriz. Bastante gente entrando hoje. Sim, todo mundo está ok? Tá ok a nossa internet? Vocês falem aí, né? Graça. Seria bom, né? Pra gente. Tá ótimo. Então tá bom. Hoje é a continuidade, né, Catarina, do item 19, né? O mal e o remédio. Não é que a gente começou semana passada, mas ficou um pedaço para essa semana, né? E é Santo Agostinho que nos trouxe essas recomendações sobre o mal e o remédio ainda, né? São instruções sobre esse assunto. Na realidade, é bem-aventurados os aflitos, aquela passagem que nós temos estudado há algum tempo, né? O Wellington deu bom estudo para nós. A Joana falou que está repicando. Massimar entrou. Boa noite, Massimar. Boa noite, Valéria. Boa noite a todos. Aqui, para mim, tá ok. Eu estou vendo a Graça ok. As nossas internet, elas vacilam, né? Quer nas nossas casas de todos. Né? Então, a gente vai tentando. Catarina, deixa eu só dar um recadinho de pressinha aqui. A nossa livraria estará fechada amanhã. Depois de amanhã, ali do lado, onde tem aquela porta, do lado da livraria, onde nós temos a porta de madeira. Sim. Ali nós estaremos entregando os livros, estaremos fazendo venda de livros ali, porque a livraria está em reforma e amanhã nós estamos recolhendo todo o material que foi para a praça, né? Os livros, as camisetas, os brindes, todos que estavam na praça, né? Que eu agradeço muito termos sido convidados para participar da FEAC, que foi um sucesso, está sendo ainda um sucesso. Então, amanhã é o recolhimento de tudo, estará fechado. E nós estamos também fazendo uma pequena reforma, porque nós vamos trazer a biblioteca para baixo, entendeu? A biblioteca que fica no GEF, ela vai ficar ali embaixo, onde todos poderão ter acesso, inclusive para pesquisas, nos livros que estão todos cadastrados. Olha, acho que são mais de 1.200 obras que tem na biblioteca. Então, ficará acesso para todos que desejarem fazer pesquisa lá. Terá uma mesinha, você vai ficar confortavelmente num espaço que está sendo aberto para as pessoas da Biblioteca Tomé Nicolich. Isso aí, está ficando top, está ficando muito bom a livraria, graças a Deus. Graças
a Bom, Deus. semana que vem, na quarta-feira, nós teremos o sorteio, né, do brinde para os sócios do Clube do Livro. Então, ó, estejam ligadinhos no nosso estudo de quarta-feira, tá? Vai. Bom, Quem não puder ir senhora, presencialmente, temos a live, né? Mas o ideal é ir lá, tomar um passe, temos que voltar, né, a nos unirmos ali na casa espírita, porque é sempre bom. Tomar aquele passe, levar aquela aguinha fluida para casa, é sempre bom, né? Então a casa está aberta. isso aí. A live é mais assim, para a pessoa que está acamada, que não tem condições de ir, então é uma facilitação. Ou quando a gente quer trazer um palestrante de fora, né? E que não dá para ele vir, a live está aí para isso. Mas no mais, o bom é o carinho, né? O aconchego, tá tudo junto, tá muito bom. É verdade. Então vamos, já deu 6 horas, hora de Mãe Maria. Então vamos iniciar com a leitura, né? Desse livro aqui. Dias Melhores. Dias Melhores, do Carlos Bacelli, pelo irmão José. Diálogo. Não tenhas receio de te expor a um amigo através da palavra, e nem te cause estranheza o que alguém venha te dizer a respeito de si mesmo. Não há quem não necessite da complacência dos ouvidos alheios. Quão raros são os que sabem escutar. O receio de não serem compreendidos faz com que muitos se calem e carreguem sozinhos a cruz que lhes pesa na alma. No entanto, em qualquer diálogo, a não ser com o sincero propósito de auxiliar, nunca menciones as falhas de um terceiro. Falem de si entre si, mas não dos outros, na ausência dos outros. Todos um dia haverão de se desnudar e de revelar-se como são. Substitui a crítica pela compaixão. Na verdade, sobre os outros, há sempre algo de tua própria verdade que preferes ignorar. Profundo essa. Escuta-os, pois, como se, falando de si, estivessem falando de ti mesmo. Nossa. Essa página aqui é boa, hein? Então, sobre a importância do diálogo amigo, né? Que é aquele que se propõe a ajudar especificamente aquela pessoa naquele momento e procurando evitar citar pessoas que não estejam ali, se for necessário, mas sempre com compaixão, né? E a gente tem aí o atendimento fraterno, que é exatamente isso, né? Dentro da casa espírita, que é a possibilidade de você desabafar e falar sobre o que você está passando. É difícil, né? Você ter esse dom de ouvir o outro. A gente às vezes quer tanto falar, né? Ouvir é um negócio, o dom da escuta é complexo, mas também é uma forma de compaixão. Então, que a gente saiba ouvir quando necessário o nosso próximo. Então, vamos à nossa prece. Vamos lá. Vamos pedir a espiritualidade superior que nos abençoe, que abençoe a cada um que está nesta live, neste Evangelho do Lar, e abençoando cada lar que esteja aqui representado pelos amigos que estão presentes, que os bons amigos possam visitar esses lares, iluminando, abençoando, dando a cada lar aquilo que seja necessário, pedindo forças para a próxima semana que se avizinha e tenhamos força para enfrentar os desafios que a nossa existência vem, né? Com o propósito da gente evoluir e melhorar. Agradecemos a espiritualidade por todas as bênçãos, que assim seja. Graças a Deus. Bom, então, meus amigos, esquecemos, né? Pegar o evangelhão, o nosso evangelho, a nossa aguinha. No final, a gente vai fluidificá-las. E, dando continuidade, peguem aí o evangelho no capítulo 5, no item 19. Capítulo 5 é os bem-aventurados dos aflitos. E o item 19, ele fala o mal e o remédio, como a Graça já comentou, fomos até a metade. E dando continuidade, está ali em que remédio? Deixa eu ver qual o parágrafo. 1, 2, o terceiro parágrafo, que remédio? Vocês encontrarem aí, vamos dar então a continuidade. Que remédio, então? Oi? Pensei que você tivesse falado. É o povo conversando aqui fora.
Ah, tá Que bom. susto, é extraordinário. É porque eu ouvi uma voz, eu falei, que isso? É o povo Que, aqui de casa rindo. Isso é futebol. que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de cruciantes males? Só uma é infalível, a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes sinos ao Senhor, o anjo, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre o horizonte do infinito, diante dos quais se esvaem aos poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as fugitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a sua égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram, alegres estejam suas almas, porque Deus as cumulará de bem-aventurança. Santo Agostinho, em Paris, 1863. Então, a gente fecha o item 19, que fala sobre o mal e o remédio. E esse aí, a gente só dizer boa noite para aqueles que chegaram depois, né, da abertura, porque eu só vejo o olhinho ali mostrando que tem 19 ou 20 pessoas. E eu não dei boa noite para todos, porque, além de serem muitas pessoas, muitos nomes, também eu não vejo quem está presente. Mas sejam todos muito bem-vindos e que nós possamos ter uma noite produtiva, de paz, de harmonia, de bastante fluidos para nós e para os nossos também, para nosso lar, né? Para nossos familiares. Então, nesse capítulo, né, que nós já abordamos uma parte semana passada, e que hoje nós estamos abordando muito sobre as provas e que o remédio seguro ao sofrimento é a fé, né? Ele fala aí no penúltimo parágrafo sobre a fé como remédio seguro do sofrimento, né? E a gente fica pensando o seguinte, no Livro dos Espíritos, na questão 268, ele pergunta assim, até que chegue o estado de perfeita pureza, o espírito tem de passar constantemente por provas? Porque o sofrimento é uma prova, né? Então, por que nós estamos passando, nesse momento, então, tanta angústia, tanto sofrimento nesse mundo de meu Deus? E aí os espíritos respondem, sim, mas elas não são como as entendeis. Como é que nós, semana passada, estávamos entendendo o sofrimento? A maior parte das pessoas sofrem por coisas materiais. Lembra a nossa conversa de semana passada? Né? A gente sofre muito mais por problemas que infringem o conceito de viver no mundo material, muito materializado mesmo, do que propriamente o sofrimento e a dor espiritual e moral. Né? Tanto que nós vemos tantas pessoas partindo pela porta larga da corrupção, porque não há um sofrimento moral.
eles não condicionam a dor e o sofrimento à moralidade, aos conceitos morais, mas sim o bem-estar material. Então, eu vou aproveitar de uma situação porque eu vou poder ter um lago, uma casa, um melhor, um apartamento, ou 10 apartamentos. Então, eles condicionam a felicidade ao ter, né? As coisas que um dia eles vão deixar, né? Porque o corpo, ele se desfaz, mas o espírito não. Então, a gente carrega essas inconstâncias de conceitos sobre moralidade, sobre como fica a nossa consciência após a morte. Agora, quando a gente não acredita que há uma vida após a morte, a gente sai por aí querendo viver o bem e o bom, né? Então, eles respondem assim, sim, né? Até que chegue o estado de perfeita pureza, nós vamos passar constantemente por provas. E eles dizem assim, sim, mas elas não são como as entendeis. Chamais provas as tribulações materiais. Ora, o espírito chegado a um certo grau, mesmo sem ser perfeito, não tem mais nada a sofrer. Pois, num certo grau, que você enxerga que matéria fica por aqui, que você precisa cuidar do espírito, você já não sofre igualmente, não é? Você tem uma perda financeira, mas você já não vê aquilo como um grande sofrimento. Você vê como uma prova que você vai ter que ultrapassar. De uma maneira ou de outra, você tem que ultrapassar aquilo, né? Mas tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar, e que não são penosos para ele, a não ser os de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Essa é a resposta dos espíritos. E eu fiquei pensando no seguinte, quando nós, pais, mães, irmãos, levamos alguém para estudar, quando ele vai para o jardim, ou para a creche, ou para o primeiro grau, ou segundo grau, ou para uma faculdade, você sempre tem uma sensação de perda ou de perigo, né? Mas você precisa passar, e ele também, por aquele afastamento. As primeiras semanas, primeiro mês das crianças da creche é um terror. A gente fica com muita peninha, porque eles choram, né? A gente custa a acalentar, e dói o coração da gente de ver quando a mãe se despede da criança ali para deixar, e vai deixar, ela tem certeza que vai deixar num ambiente. Nós também temos essa certeza que o ambiente vai ser o melhor que nós pudermos oferecer para ele, mas é complicado. A criança chora. Eu hoje vi um vídeo que me emocionou muito. Uma criança chorando muito, e aí parece que é uma babá que toma conta dessa criança, ela pega um ursinho e traz para perto dele. E ele aí encosta a cabecinha, e aí você ouve as batidas de um coração. E ele imediatamente se acalma. E aí ela conta que a mãe faleceu. E todas as vezes que ele fica agitado e nervoso, eles põem aquele ursinho para ele ouvir as batidas do coração da mãe. Então, ele se acalenta ali ouvindo e se acalma. É uma prova muito grande, não é? Tanto para a mãe que foi, quanto para ele, que está iniciando a sua trajetória já com o sofrimento de não ter o aconchego da mãe. Mas quando ele ouve as batidas do coração, ele se acalma. Mas é imediato, é lindo o vídeo. É lindo o vídeo. Então a gente fica pensando como Deus consola, conforta. Tem meios e modos de confortar a dor do nosso semelhante. E nós mesmos precisamos de observarmos que o remédio, às vezes, é amargo
para o mal que nós estamos passando, mas ele é necessário para nos curar. Então, ninguém gosta de sofrer. Eu acredito que, como eu, ninguém aqui gosta de sofrer. Quem é que gosta de sofrer aí? Pode pôr nos comentários. Eu amo sofrer. Eu não gosto. Né? Salvo alguns casos patológicos, né? Porque a gente sabe que existe, o sofrimento não é uma escolha pessoal, mas é uma imposição que nos apresenta para nos auxiliar a corrigir as nossas imperfeições. Então, quando nós vemos a criança sofrer, porque ela está ficando num local onde 2 meses depois a mãe, na hora de levar o pai, ela já fica olhando para trás, dando tchau para a tia, dando um adeuzinho, jogando beijo, quer dizer, ela se adaptou, né? E passou aquela dor, passou aquele sofrimento pela perda momentânea do contato com os pais. Assim somos nós, né? Na tradição judaico-cristã, o sofrimento era muito valorizado, né? Como forma de expiar as imperfeições. Nem sempre o sofrer é visto como uma virtude, gente. Ai, fulano está sofrendo tanto, é uma pessoa tão boa. Não é o sofrer necessariamente não quer dizer que a pessoa tem uma virtude diferente do outro que não está com aquele estilo de sofrimento. Né? A Joana de Anjos, no livro O Despertar do Espírito, ela diz o seguinte, é um ensinamento que ela faz, que a maturidade psicológica é um processo, né? De experiências felizes e ingratas. Olha, então a maturidade psicológica ela é um processo de experiências felizes e ingratas. Ela explica ainda que o ser emocionalmente estável não se exalta diante do sucesso e nem se deprime diante do fracasso. Nós falávamos semana passada sobre Abraham Lincoln. Quantas perdas, quantos fracassos e quanto sucesso. Como é que você vai ver o fracasso? Então, qual a função do sofrimento nisso tudo? É como você vê. E a função é unicamente o despertamento das nossas potencialidades positivas para combater as imperfeições. Né? Quando eu sofro, se tiver fé, eu vou ligar, né? Acionar um dispositivo mental que me dará força para que eu passe por aquela situação, para que aquele sofrimento me dê vontade de superá-lo, de superar aquela barreira. Né? Então, quando nós vemos pessoas que ficam debaixo de um prédio que ruiu 15 dias, 14, de uma criança, e ele sai dali inteiro. Claro que com alguns machucados, mas eu digo vivo, respirando, depois de ficar muitos dias debaixo daquele prédio, daquela montanha de destroços, não é? Fé, vontade de viver, vontade de criar a situação que ele possa sair dali, não é? E dos outros também, de ter a fé de ir tirando aquelas pedras, aqueles entulhos para achar alguém ali. Então, Deus nos dá tanta oportunidade. Observem bem, há 100 anos atrás, ou menos, quem dissesse assim que um cão ia achar uma pessoa, né? Então, a gente vê uma menina de 13 ou 14 anos cuidando dos irmãozinhos da floresta amazônica, 40 dias. Ela poderia ter deixado todo mundo para lá e seguido sozinha. Mas ela não deixou nem o irmãozinho pequenininho que ela carregava no colo. Então, quando você se imagina assim, na Floresta da Tijuca tem alguém perdido, você diz, nossa senhora, gente, mas por que se enfiou lá para cima? Mas a floresta amazônica são árvores de 100 metros de altura, que você não vê a luz do dia. E aí você vê uma menina
consegue carregar os irmãos, vê a mãe morta, o irmãozinho vê, ela tira essa criança dali, né? A mãe ainda fala, pede que ela tire eles dali, que a mãe sente que ela não iria resistir. Aí você vê tudo isso e vê pessoas assim, ai, pegaram a minha garrafinha, quebraram a minha garrafinha, isso é um sofrimento. Ô, gente, então é preciso a gente dimensionar bem o que é o sofrer e como nós estamos. Essa menina foi movida por uma fé imensa, a fé de vencer todas as barreiras para salvar, talvez nem ela, mas os irmãos. O que movimentou foi a força de que eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, quantas vezes nós temos que pensar assim, o que é que eu estou fazendo para que aqueles que estão comigo possam progredir? Só facilitando a vida das pessoas? Não. Quando eu mando um filho... O que nós tivemos, Catarina, foi a insegurança, né, a violência, fez com que nós criássemos aquela geração nem estuda, nem trabalha, cheia de mimimi. Nós fomos, não a Michele, mas, e nem você, mas eu que sou mais velha, acabei criando, nos meus filhos não, mas o meu neto eu já tenho mais um cuidadinho especial com ele, porque tá fora da cidade, eu não estou vendo direito. Porém, ele precisa ir adiante. De vez em quando ele fala comigo, vó, não tem porquê. Eu tenho que me virar. Eu só digo assim, quando você chegar, você pelo menos fala assim, cheguei. Eu fico aguardando a resposta. E ele fala, a senhora não tem que se preocupar com isso. Então, gente, quando a gente está diante de uma situação e a gente diz assim, isto sempre acontece comigo, eu tenho que prestar atenção porque certamente estamos diante de uma prova. E o que é uma prova? Algo que eu tenho que fazer, passar por ele, aprendi, vou à frente. Eu estou numa prova. Gente, quantas vezes na escola a gente fala assim, meu Deus, eu tenho que estudar muito, porque amanhã tem uma prova terrível da matéria que eu não consigo dominar, né, plenamente. E aí você estuda e aquela prova passa e você fala, graças a Deus, olha, eu consegui. Então as provas são feitas para isso, né? E aí, no momento em que paramos de dar as nossas respostas para os velhos problemas, eles deixam a nossa vida. Aí nós passamos na prova. Graças a Deus. Graça, Oi. A tia Glá está falando assim, na verdade, o que esses irmãos aprenderam foi o amor genuíno ensinado por esses pais. Com certeza. Os pais prepararam essas crianças, prepararam essa menina, porque ela era mais velha. Tanto que a avó falava, e o avô, ela conhece a floresta, ela sabe como ela pode beber água, qual a fruta que ela pode comer. Claro, eles estavam, coitadinhos, né? Da capa do Batman, como o pessoal fala, né? De magrinhos e tudo, mas ela foi dando aquele... E tinha um cachorro que começou a achar as pistas que eles iam deixando, né? E aí conseguiu o quê? Mesmo ele não chegando, e parece-me que ele chegou até as crianças, mas mesmo que ele não chegasse, ele mostrou, ele apontou o caminho. Parece que é o Wilson, o nome dele. Estão procurando o cachorro, não sei se já encontraram. Mas olha só, a importância de Deus em tudo isso, a fé na vida, né? A fé de que eles não desistiram, ninguém desistiu. Então, o que a tia Glá está falando é verdade. A família preparou, ela aprendeu e ela colocou todo aquele amor ensinado pelos pais para a salvação de outras vidas. E a tia Glá continua. Não foi deixado para a escola ensinar os valores, foi a família. A família. E hoje nós temos, tia Glá, um problema muito grande, que é a família desistir dos seus filhos e colocar isso nos ombros da escola, do professor, da professora. Quando, na realidade,
é uma tarefa dos pais. A escola instrui. Instrui. Muitos anos atrás, quando a gente ainda estudava e levava bananinha ou pão só, porque não existia merenda escolar, quando introduziram a merenda escolar, dali uns anos, eu num curso que eu fiz, a orientadora disse assim, olha, nós estamos tirando da família aquilo que é de responsabilidade dela. Então, a escola está começando a ser refeitório, cozinha da família, refeitório, pós-saúde, porque é lá que aplica a injeção, aplica a vacina. Então, ela falou, nós estamos substituindo a função da família. E eu fiquei olhando e falei, essa mulher está doida. É na escola que tem que acontecer isso. E hoje eu me pergunto assim, será que a gente não teria que dar essa função para a família? Por exemplo, a gente aplica a vacina, os pais não estão lá, eles só são comunicados que as crianças vão ser vacinadas. Eles são comunicados que a criança vai tomar o vermífugo, entendeu? Mas, né, não tendo filho que chega em casa reclamando porque alguém bateu, porque alguém mordeu, porque alguém fez, aconteceu, não tendo isso, dificilmente o pai ou a mãe se preocupam. E isso é uma preocupação nossa, porque é missão. Pai e mãe têm missão. Quando você entra com uma família, você se predispõe a ser pai e mãe, você tem uma missão, que é educar os seus filhos, moralmente, levar para ter uma religião. Eu fico assim, tem hora que eu olho a escola de evangelização, a gente fica, gente, olha, tem escola de evangelização, tem escola de evangelização. E as pessoas não se mexem, tem catecismo, vai para a igreja, entendeu? Então, é uma situação em que nós precisamos pensar até que ponto nós estamos sofrendo pela permissividade, pela ausência diante de um problema. Nós não queremos problema. Isso aí é um problema do psicólogo. Vai lá no psicólogo. Eu não quero te ouvir, vai lá para o psiquiatra, psicólogo. Tal. Estamos substituindo o afago, o diálogo pelo remédio, pelo medicamento, não é? Eu não durmo por quê? Você já se perguntou? Tem 3 noites que eu não durmo. Por que será que eu não durmo? O que está acontecendo comigo? Não, eu prefiro o quê? Vou pegar o meu remedinho, vou tomar e vou apagar. Vou pegar o meu Rivotril e vou, né? Eu vou chegar, né? Então, é importante que a gente consiga entender que nem todas os sofrimentos são punição, mas são provas que nos colocam para fortalecimento moral, espiritual e até físico. Você quer ver uma coisa? Olha alguém numa academia, uma pessoa na academia, gente, meu Deus, sabe que puxando aqueles ferros pesados e bicicleta. A pessoa está numa prova danada ali. Mas por quê? Porque quer ficar forte, quer ter, quer ficar como agora, né? A pessoa tem que ter músculos, tem que isso. Mas até que ponto aquilo ali não é um sacrifício? Não é? Hoje, ainda já estão aceitando você ser uma modelo mais gordinha. Mas se fosse na minha época, que eu ousasse, que eu nem ousei, né, com 1,55 m e gordinha, como é que eu ia ser modelo? Iam rir de mim, eu ia ficar traumatizada, né? Então, nem por aí foi. Mas a pessoa era um palito assim, feio. Era uma coisa horrorosa, gente. A Gisele Bündchen, até que ela cortou um pouco esse
esse estigma de que a mulher tinha que ser um cabide. Porque era um cabide, não é? Então, gente, e para isso, era uma grande preocupação. A Angelina está comentando aqui que a sociedade foca no poder de compra. O patrão não libera para reunião de pais. Ainda não entendemos. Deixa eu ver. Ainda não entendemos que sozinhos ninguém vai a lugar nenhum. Verdade. Não, se tiver reunião, tem que ser. Por exemplo, no sábado. Se a gente fizer uma reunião no sábado, tem os que trabalham no comércio. Aí tem que ser depois das 14 horas. A pessoa já trabalhou desde cedo, chega lá, ou chega muito cansado, ou não vai e se justifica. Eu estava trabalhando. E aí perde o melhor contato com aqueles que estão cuidando da educação dos seus filhos. Porque é muito importante isso. O que estão colocando na cabeça dos meus filhos? A gente precisa prestar atenção nisso aí, né? Onde ele está frequentando, com quem ele está frequentando, com quem ele está conversando. Começar a escutar também assim, os sinais dentro de casa da conversa da criança com você. Ele dá sinais de que ele está fazendo escolhas, não é? Então, isso não quer dizer que a gente não vai passar por dificuldades, seja íntima, ou em família, ou na vizinhança. Você quer ver uma coisa? Vai numa reunião de condomínio de um prédio. Dificilmente as pessoas saem todo mundo satisfeita da reunião de condomínio. Quando não sai todo mundo de cara feia um com o outro. Porque um quer uma coisa. A Angelina está comentando, os filhos não são filhos só dos pais, mas da sociedade em que vivem. Exatamente. Exatamente, são filhos da sociedade. E a sociedade é formada pelas famílias, que cada uma está puxando a sardinha para o seu prato. E a Joana comenta, quem educa é a família, a escola ensina o dever para o futuro. Sim. A escola tem a função de instruir. Essa é a realidade. Mas essa função está ficando cada vez mais fora da realidade. Entendeu? Então, orar. Aí você pega o seu filho e você quer o melhor dele. Aí você manda para o balé. Tem nada contra, não, tá? Mas tem criança que chega à noite, ela desmaia. Ela não tem tempo para nada, porque ela foi no balé, ela foi no inglês, ela foi no futsal, ela foi no vôlei, ela foi não sei aonde, no teatro. Né? E aí, quantas horas ela passou em contato com o pai, com a mãe e com outro irmão? Né? A gente aprendia muito com os irmãos antigamente, porque a gente brincava com o irmão. Hoje não, o irmão vai para um lado, o outro vai para o outro. Um estuda numa escola, o outro já está na outra. Gente... Graça, a Aline comentou, na escola meu filho só aprende coisa errada. Não é bem assim, Aline. Não é bem assim, não. Não é bem assim, tá? Aprende muita coisa boa. Mas, claro que é preciso que os pais... Porque quando chegavam em mim com uma conversa... Gente, o exemplo maior que eu tinha era da minha mãe. Minha mãe tinha o 2º ano do ensino antigamente primário. Hoje, do ensino fundamental. Ô psicóloga boa. Se alguém passava correndo, os olhinhos dela corriam, ela falava... Ela ia atrás. Né? Ela ia atrás aqui. O que houve? Qual o problema? Na minha escola tinha uma pedagoga. Na minha escola tinha uma pedagoga assim, que eu saía correndo pelo corredor, ela vinha puxar minha camiseta. Eu escorregava assim pelo corredor, que eu era danada, né? Ela me pegava pelo cangote, não pode fazer isso. Então, mas hoje em dia, o pessoal está assim, ó, tá no celular, tá na internet, tá não sei aonde, né? Hoje eu estava na parte da manhã fazendo o meu almoço, que eu gosto muito, já fiz um plantio de algumas petúnias, eu fico, né, maratonando pela casa, e aí boto música.
ouvi uma palestra e depois eu botei minha música. Eu cantei desde Baby Consuelo até André Rieu, entendeu? Quer dizer, eu vou do popular ao... numa boa, entendeu? E sem problema nenhum. Até eu falei para a Angelina assim, Angelina, eu resolvi ser feliz. Eu optei pela felicidade. Aí isso não quer dizer que eu não passe maus momentos. Mas, claro, Catarina sabe que de vez em quando eu reclamo. Poxa, não é possível, meu Deus do céu. Poxa vida, quebrei meu dedinho, que o pé doeu pra caramba, né? Estou com ele quebrado até hoje. Porém, eu acho que eu tenho mais coisas boas para comemorar do que ficar chorando pelos cantos. E aí, claro, a Aline continua. Graça, a Aline continua. Falei com meu filho a escola que vai sair cedo para corrigir prova. Aí perguntei, sua professora fica no celular na hora da prova. Meu filho disse, sim, o tempo todo. De cada eu sou da velha, um, né? eu sou da velha guarda. Nem vou opinar, porque eu sou professora da moda antiga, né? Mas tem muitas valorosas, tá? Muitas. Nós não podemos julgar a classe por um ou dois problemas que tem por aí. Mas aí, hoje de manhã, eu estava pensando no nosso culto evangélico, eu já estou até avançando do horário. E aí veio uma música muito bonita, do Gonzaguinha, chama Nunca Pare de Sonhar. E aí eu fiquei assim, ontem um menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere, nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá? Vamos fazer o que será. Não vamos ficar pensando que as coisas vão só ficarem ruins, não. Hoje cantei isso aí o dia inteiro. Não vou cantar agora para não desafinar. Mas pensem bem, nunca parem de sonhar e faça alguma coisa para melhorar. Aline, sente com seu filho e ensine ele. Ensine os valores morais, os valores éticos, e ensine também a tabuada, que hoje nem se estuda mais. Ensine lá o dever, faça o dever com ele. Isso é muito importante para todos nós. Muita paz a todos e que possamos vencer as nossas provas com fé, porque tudo passa, com certeza. A Joana falou, a fé remove montanhas. Isso aí, Joana. Então vamos fazer a nossa oração agora, né? Fechar os nossos olhos, agradecer imensamente a espiritualidade amiga que nos conduziu a esse estudo, que nos esclareceu, para que a fé renove as nossas forças sempre, acreditando que tudo passa e que tudo serve para que aprendamos, para que sejamos melhores. Nada é por acaso. E Deus, na sua misericórdia infinita, não nos coloca fardo tão pesados que nós não possamos carregar. Então, tendo isso em mente, vamos pedir a essa equipe espiritual amiga que venha fluidificar as nossas águas, colocando nelas o remédio, as vitaminas, os sais minerais, para que renove as nossas forças. Assim como em cada um de nós também está sendo aplicado esse passe amoroso e fraterno, para que seja, Senhor, equilibrado as nossas células, para que haja cura do nosso corpo, se assim for do nosso merecimento, mas muito mais a cura da nossa alma, compreendendo e praticando o Evangelho do Cristo sempre. Que a espiritualidade amiga retire cada cantinho do nosso lar, todos os miasmas, todos os pensamentos negativos, reformulando, harmonizando o ar que respiramos, abençoando também aqueles que amamos, que estão no cômodo ao lado, envolvendo-os no abraço e nas bênçãos de Mãe Maria.
Assim também pedimos à nossa Mãe querida que abençoe a nossa pátria, que abençoe a nossa humanidade e o nosso planeta, para que possamos, Senhor, restaurar a paz em todos os lugares e em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus e que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Graça. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela participação. Uma de todos. Gostei de da participação. Para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Com Deus. Aqui, né? Tô com a cabeça mesmo.